Última aula sobre a Lei 10.990, que é o Estatuto dos Servidores Militares, a lei, juntamente com a Constituição Federal, a lei que são a Constituição e essa lei são a estrutura, digamos assim, o alicerce, né, para quem vai prestar, para quem quer ser aí, almeja o cargo de policial militar ou de bombeiro militar. Nós vimos, então, toda a Constituição Federal, a parte de direitos humanos, principalmente, de direitos fundamentais, né? A estrutura do Estado, a organização do Estado, e concluímos ali com o artigo 144 da Constituição Federal, que fala das polícias, né? Dentre elas ali as polícias militares e o Corpo de Bombeiros Militares, as forças de segurança, né, do nosso país. Fizemos o estudo da Lei 10.990, que é a lei base ali, que é o estatuto, que tem todas as regras principais ali, né, das polícias militares, aí, da Polícia Militar e dos Bombeiros Militares do Rio Grande do Sul, tá? Estávamos falando sobre hipóteses de desligamento do serviço público, do serviço militar, e começamos a aula passada sobre extravio. Falei de falecimento e extravio, tá? Extravio é uma hipótese, então, a última hipótese aqui de desligamento do serviço público, que é, aqui na lei diz assim, ó, que é o desligamento do serviço após 6 meses aí da agregação por motivo de extravio. É o que diz aqui na lei, tá? Retomando, né, para a gente entender o raciocínio, quando alguém sai do serviço, quando alguém desaparece, digamos assim, né, algum policial militar ou bombeiro militar desaparece. Tem 3 prazos, tá? O primeiro deles é mais do que 24 horas. Lembram disso? Ele é considerado ausente. Então, são estados e fases, né? Considerado ausente, mais que 24 horas. Mais do que 30 dias, ele é considerado desaparecido, o militar. Caso não tenha, mais do que 8 dias é considerado desaparecido. Então, repetindo, 24 horas ausente, mais do que 8 dias desaparecido, se não tiver indício de deserção, e mais do que 30 dias ele passa a ser extraviado, tá? E fica agregado. Lembrem que quando ele é considerado mais do que 30 dias ausente, né, some, ele passa a esse status de extraviado e daí ele fica agregado, que significa que ele mantém um vínculo com a Brigada Militar ou com os bombeiros militares, tá? Embora não esteja mais trabalhando porque sumiu, né? O prazo, então, para que a pessoa fique agregada, os extraviados fiquem agregados, é 6 meses. É o que está dizendo aqui o parágrafo 1º do artigo 137. Por quê? Passados 6 meses da agregação por um motivo de extravio, o cara tem que ser desligado do serviço ativo. Entendeu? Daí ele sai fora. Salvo, né, em caso que diz aqui, em caso de naufrágio, sinistro, aéreo, catástrofe, calamidade pública ou outros acidentes oficialmente reconhecidos, o extravio ou desaparecimento do servidor militar da ativa será considerado como falecimento. Então, se num acidente qualquer, num sinistro qualquer, os indícios demonstram que aquele militar estava naquele local, lá por exemplo, naquele desmoronamento lá, uma catástrofe qualquer, que tenha caído um prédio, por exemplo, né? E ele estaria lá naquele local, tudo indica, daí ele não é considerado extraviado, ele é considerado falecido. E se ele for considerado falecido, a família, aí ele irá para a reserva remunerada, né? E a família receberá a pensão policial militar. O falecimento, ele vai para desligado, a reserva remunerada não, ele será desligado e a família receberá como, em consequência, né, a pensão policial militar, que é a pensão, né, a família. Então, é uma pequena peculiaridade aqui que é interessante, porque a pessoa que está extraviada não recebe mais, entendeu? A família não vai receber a pensão, mas o falecido sim. Então, repetindo os prazos, até 24 horas é considerado até não mais do que 24 horas, ele é considerado ausente, né? Mais do que 8 dias ele é considerado desaparecido, mais do que 30 dias extraviado. E aí fica agregado por 6 meses dessa forma de extraviado,
até que seja desligado, então mais do que 6 meses ele é desligado do serviço da Brigada Militar, tá? Reaparecendo esse servidor, ele é agregado novamente. Esse que tinha sido desligado pelo extravio. Por quê? Porque ele precisa ser processado, né, na Justiça Militar para ver se ele não cometeu o crime de deserção. Então ele precisa ser agregado à Brigada Militar novamente, em caso de reaparecimento, né? Ele é reincluído, então, e agregado para se ver processar pela Justiça Militar, porque a Justiça Militar só pode, né, alcançar militares, né? Então ele vai sofrer aquele processo lá para ver se foi desertor ou não, tá bom? Que ele terá que comprovar lá que não foi o caso de deserção, que ele se perdeu, né? Por exemplo, por algum motivo ele entrou numa selva, se perdeu na selva, sei lá, ele vai ter que comprovar que não foi a culpa dele, que ele sumiu esse tempo todo, tá? Tá, pessoal? É isso. Tempo de serviço. O serviço na Brigada Militar ou nos Bombeiros Militares conta a partir da inclusão, da nomeação, né? No posto ou graduação. Posto é para oficiais e graduação para praças, tá? Essa nomeação acontece com a publicação no Diário Oficial do Estado. E esse tempo de serviço, ele é contado em dias corridos e anos, meses e anos, né? E ele tem algumas suspensões, digamos assim, que não são computados, né? Prazos ali, que o militar, ele já é militar e não é contado como efetivo exercício. Por exemplo, quem ultrapassar de um ano, né? Ultrapassar de um ano, contínuo ou não, licença para tratamento da saúde da pessoa da família. Essa licença aqui ela é bem complexa também, porque tem alguns prazos que precisam ser pensados, tá? Essa lei, ela diz assim, ó, que até 6 meses, cuidando de pessoas da família, ele considera-se como efetivo exercício, tá? De 6 meses a um ano, ele fica agregado, tá bom? O militar fica agregado. Então, ele não está mais em efetivo exercício. De um ano a 2, aí o que está dizendo aqui, ó, a partir de um ano já não conta mais como tempo de serviço, mas ele ainda segue vinculado à Brigada Militar. Que ultrapassar um ano, licença de tratamento de pessoa da família, significa que o militar está cuidando de alguém da família que está doente. E lembrem que o prazo máximo para cuidar da pessoa da família é 2 anos. Então, de um ano até 2 anos, mais do que um ano, né? Ultrapassou um ano até 2 anos, ele fica sem contar tempo de serviço, qualquer tempo de serviço. Daí, com 2 anos, ele é desligado do serviço da Brigada Militar. Mais do que 2, a partir de 2 anos, tá? Então, até 6 meses, 6 meses a um ano agregado. De um ano até 2, não conta como tempo de serviço. E mais do que 2, ele já acaba sendo desligado do serviço, tá? Outras hipóteses que não é computável como tempo de serviço. Licença para interesse particular, que o cara nem recebe, né? Porque ele está em licença para interesse particular, que pode ser concedido pelo Comando Geral da Brigada. Ou não, né? Porque não interessa a administração. O tempo que ele está como desertor, porque ele está desaparecido, ele não está trabalhando, não tem como contar com tempo de serviço, tá? O tempo ali que esteja cumprindo pena de suspensão, que é aplicada, que é uma pena administrativa aplicada pela Polícia Militar ou pelos Bombeiros Militares, ele está suspenso do trabalho, então ele não está contando como tempo de trabalho, tá? Cumprimento de pena restritiva de liberdade, está preso, tá? Aí não conta, salvo se tiver suspensão condicional da pena. Significa que o cara... São critérios que está na lei de execução penal, tá? Uma pena é suspensa, tá? Cumprir os requisitos lá da lei. Mas, em regra, se ele está preso, restritivo de liberdade, ele não está contando com o tempo de serviço, por óbvio, né? Salvo suspensão condicional da pena, porque ele suspende a pena e ele pode voltar a trabalhar, tá? Outra possibilidade, após completada a idade limite de permanência no serviço ativo da Força, lembrem que o limite é 65 anos de idade para oficiais e 60 para praças, tá? Se trabalhar mais do que isso, não conta para nenhum efeito, tá? Porque ele seria o prazo para ele ir embora para casa mesmo, tá? Que é a aposentadoria compulsória.
e após a data em que for julgado incapaz definitivamente para o serviço ativo. Lembre que os casos de incapacidade podem ser por, digamos assim, em razão do serviço, né? Por um acidente em serviço, por uma agressão em serviço, ou em decorrência do serviço, ou que não tenha nada a ver com o serviço, né? Uma doença que não tem nada a ver com o serviço e nem se enquadra naquela rol taxativo que a gente falou lá, né? As doenças lá que estão abrangidas ali, que permitem a aposentadoria integral, inclusive, que a gente falou, né? Se ele foi julgado incapaz definitivamente, ele parou de trabalhar, regra geral. Ele não conta mais como tempo de serviço, porque ele não está trabalhando. Salvo se for em decorrência de ferimentos recebidos em acidente quando em serviço, ou moléstia adquirida em serviço. Então, são aqueles casos, aquelas hipóteses em que foi um ferimento em serviço, uma moléstia, adquirida em serviço, né, em decorrência de serviço. Daí, incapacidade dele definitiva, por ser em decorrência do serviço, conta como em efetivo exercício, como se estivesse trabalhando. Mas é preciso que vocês lembrem que o afastamento, tá? O desligamento, né, que seria pela que a gente está falando aqui de incapacidade permanente para o serviço, no máximo até 2 anos, tá, pessoal? Então, ele é reformado até 2 anos. Então, mais do que 2 anos, ele já não pode mais voltar para a brigada. Então, tanto uma doença adquirida em serviço quanto que não nada a ver com serviço, o máximo que ele pode ficar até 2 anos, 2 anos, para voltar para a brigada, para ser reintegrado na brigada. Se superar 2 anos, ele já não pode, ele está reformado definitivamente, ele já não pode mais voltar. Se esses 2 anos que ele ficou fora foi por doença de serviço, decorrente de serviço, conta como se tivesse trabalhado 2 anos. Se é uma doença que não é decorrente de serviço, não conta para qualquer efeito para aquele prazo ali. Ele estava em casa sem trabalhar, tá? Licença para tratamento de cônjuge, a gente já falou, desculpa, para acompanhar o cônjuge, né? A gente já falou que o militar ele pode pedir essa licença não remunerada, ele não recebe, para acompanhar um cônjuge que foi removido para algum local, tá? Transferido dentro do território nacional ou para o exterior. O único critério aqui é que o militar ele precisa pedir a renovação dessa licença a cada 2 anos. Não pode esquecer disso, tá? A cada 2 anos ele vai lá e pede a renovação. Ele mantém o vínculo dele com a Brigada Militar. Se um dia ele voltar para o Rio Grande do Sul, ele pede a reintegração aqui para a Brigada para recomeçar a trabalhar, tá? Outro artigo aqui, que é o título final, fala das recompensas, que nós temos aí prêmios de honra ao mérito, condecorações, elogios, louvores, referências elogiosas, e a principal delas, né, que é a dispensa do serviço. Então, a dispensa do serviço é bem interessante aí para quem é premiado, é recompensado aí por um ato de bravura, por exemplo, né, pelos bons serviços prestados pelos policiais militares, é recompensado aí com tudo isso, prêmio, condecoração, elogio, louvor, referência elogiosa e dispensa ao serviço, que é dia de folga, é compensado com folgas, tá? Prorrogação, para concluir, do serviço policial militar. Lembra que eu falei que é estranho isso aqui na lei, né? Mas ela está aqui. Que é pedir o reengajamento, né? Para engajar e reengajar. Aqui está dizendo assim, ó, que o praça, não tem isso aqui para oficiais, a prorrogação, é só para os praças. Em tese, está dizendo aqui, ó, que a cada 2 anos o praça deve pedir a prorrogação do serviço policial militar. Cada 2 anos ele pede a prorrogação. Tá? É isso que vai cair na prova, embora na prática isso aqui não funcione dessa forma, né? Adquire estabilidade com 5 anos e segue trabalhando na polícia, tá? A não ser que seja desligado ou peça para ir embora, tá, pessoal? Com isso, nós encerramos a Lei 10.990, veremos nas próximas aulas aí, leis menores, né? 10.991 e 10.992 para a Brigada Militar, e estaremos aí praticamente fechando o edital aí da Brigada dos Bombeiros para soldado, tá bom? Forte abraço e até a aprovação.